Olá, caros alunos, bem-vindos à explicação da nossa atividade referente à quinzena de 12/4 a 23/4. Essa atividade é uma atividade diagnóstica, ou seja, ela foi elaborada para analisar os conhecimentos que vocês já possuem e que foram ensinados ao longo desses dois períodos que vocês já vêm estudando a língua inglesa, no caso, o 6º e o 7º ano. Questão número 1. A resposta mais adequada para a pergunta Where are you from seria. Então, nesse caso, temos a pergunta referente à sua localidade, de onde você é. Então, como você responderia? Você vai assinalar a alternativa de A a D, que apresenta a resposta para essa pergunta. 2. Os personagens abaixo estão se conhecendo. O primeiro diz: Olá, eu sou o Johnny. E você? Como podemos traduzir esta sentença para o inglês? Então, como você traduziria a expressão Olá, eu sou o Johnny e você para o inglês? Então, assinale a alternativa de A a D, que apresenta aí essa expressão traduzida para o inglês. Olá, caros alunos, bem-vindos à explicação da nossa atividade referente à quinzena de 12/4 a 23/4. Essa atividade é uma atividade diagnóstica, ou seja, ela foi elaborada para analisar os conhecimentos que vocês já possuem e que foram ensinados ao longo desses dois períodos que vocês já vêm estudando a língua inglesa, no caso, o 6º e o 7º ano. Questão número 1. A resposta mais adequada para a pergunta Where are you from seria. Então, nesse caso, temos a pergunta referente à sua localidade, de onde você é. Então, como você responderia? Você vai assinalar a alternativa de A a D, que apresenta a resposta para essa pergunta. 2. Os personagens abaixo estão se conhecendo. O primeiro diz: Olá, eu sou o Johnny. E você? Como podemos traduzir esta sentença para o inglês? Então, como você traduziria a expressão Olá, eu sou o Johnny e você para o inglês? Então, assinale a alternativa de A a D, que apresenta aí essa expressão traduzida para o inglês. Questão 3. No rosto da personagem, as setas estão apontando respectivamente para. Então, temos as duas setas apontando para duas partes do corpo, no caso do rosto dessa personagem, que seria os olhos e a boca. Então, assinale qual das alternativas de A a D apresenta a expressão olhos e boca em inglês. 4. Relacione os nomes à tradução correspondente. Temos do lado esquerdo de 1 a 4 palavras em inglês e do lado direito temos a tradução dessas palavras e o espaço para você numerar conforme a ordem correta. Por exemplo, soccer é o número 1 e significa futebol. Então você vai, no caso, escrever esse número 1 ao lado da palavra futebol. E assim você vai observando a tradução correspondente, numerando conforme a sequência aí da questão.
Questão 5. Qual alternativa completa corretamente os espaços abaixo? Temos aqui duas frases. They, espaço, from Austrian, e they, espaço, Austrian. Então, você vai escrever ou assinalar qual das expressões de A a D completam esses espaços. No caso, é uma única expressão para completar os dois espaços. E lembrando que aqui, observem que temos nas duas frases iniciando aí, a terceira pessoa do plural do nosso verb to be, que no caso é they. Então, qual o complemento que nós utilizamos no verbo to be para they? 6. Qual das alternativas abaixo apresenta uma informação correta sobre a personagem? Então, temos a personagem e a bandeira, que sinaliza aí o país no qual ela reside, no caso, a sua nacionalidade e o seu país de origem. Então, você vai assinalar das opções de A a D, qual delas apresenta aí a informação correta sobre nacionalidade e país de origem dessa personagem. Questão 5. Qual alternativa completa corretamente os espaços abaixo? Temos aqui duas frases. They, espaço, from Austrian, e they, espaço, Austrian. Então, você vai escrever ou assinalar qual das expressões de A a D completam esses espaços. No caso, é uma única expressão para completar os dois espaços. E lembrando que aqui, observem que temos nas duas frases iniciando aí, a terceira pessoa do plural do nosso verb to be, que no caso é they. Então, qual o complemento que nós utilizamos no verbo to be para they? 6. Qual das alternativas abaixo apresenta uma informação correta sobre a personagem? Então, temos a personagem e a bandeira, que sinaliza aí o país no qual ela reside, no caso, a sua nacionalidade e o seu país de origem. Então, você vai assinalar das opções de A a D, qual delas apresenta aí a informação correta sobre nacionalidade e país de origem dessa personagem. Questão 7. Qual alternativa apresenta uma afirmação correta sobre Giovanni? Essa questão é muito semelhante à questão anterior. Temos aqui um personagem e o país, no caso a bandeira representando o país de origem dele. Então, você vai dizer qual das alternativas de A a D apresenta aí o país de origem dele e a nacionalidade dele. 8. Qual a preposição do cachorro em relação à casa na imagem abaixo? O que seria essa preposição? Preposição de lugar, que vimos o ano passado. Então, qual das alternativas de A a D, que está C, mas é D, apresenta aí a preposição correta da posição dele em relação à casa? Então, vejam que ele está próximo à casa. Então, qual das alternativas de A a D apresenta em inglês a expressão próximo a? Questão 7. Qual alternativa apresenta uma afirmação correta sobre Giovanni? Essa questão é muito semelhante à questão anterior. Temos aqui um personagem e o país, no caso a bandeira representando o país de origem dele. Então, você vai dizer qual das alternativas de A a D apresenta aí o país de origem dele e a nacionalidade dele. 8. Qual a preposição do cachorro em relação à casa na imagem abaixo? O que seria essa preposição? Preposição de lugar, que vimos o ano passado. Então, qual das alternativas de A a D, que está C, mas é D, apresenta aí
a preposição correta da posição dele em relação à casa. Então, vejam que ele está próximo à casa. Então, qual das alternativas de A, D apresenta em inglês a expressão próximo a? Questão 9. Percebemos que na imagem ao lado há 4 pessoas no ônibus. Esta afirmação aparece na alternativa. Então, vocês vão assinalar qual das alternativas de A a D apresenta aí a afirmação: há 4 pessoas no ônibus. Então, vejam que nós estamos trabalhando aqui com marcadores de quantidades, que foi abordado ano passado, aquele uso de the race e the or, certo? E a quantidade, no caso, o número 4 também é conhecido por vocês, então fica fácil de perceber qual das alternativas aí apresenta a expressão há 4 pessoas no ônibus. 10. As cores dos cilindros abaixo são respectivamente. Então, temos a ordem aí: preto, laranja e verde. Então, qual das alternativas de A a D apresenta os nomes preto, laranja e verde em inglês? Vocês vão assinalar aí a alternativa que apresenta essa informação. Questão 9. Percebemos que na imagem ao lado há 4 pessoas no ônibus. Esta afirmação aparece na alternativa. Então, vocês vão assinalar qual das alternativas de A a D apresenta aí a afirmação: há 4 pessoas no ônibus. Então, vejam que nós estamos trabalhando aqui com marcadores de quantidades, que foi abordado ano passado, aquele uso de the race e the or, certo? E a quantidade, no caso, o número 4 também é conhecido por vocês, então fica fácil de perceber qual das alternativas aí apresenta a expressão há 4 pessoas no ônibus. 10. As cores dos cilindros abaixo são respectivamente. Então, temos a ordem aí: preto, laranja e verde. Então, qual das alternativas de A a D apresenta os nomes preto, laranja e verde em inglês? Vocês vão assinalar aí a alternativa que apresenta essa informação.